Nós estamos numa série de mensagens sobre o tempo da visitação. Eu já citei 4 passagens bíblicas em relação a isso. Hoje eu vou citar mais uma, se assim Deus permitir. Amém, gente? E Deus é bom. Abre lá em Lucas 19, que é o nosso ponto de partida, né? Sempre. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesse também ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque virão dias sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Bom, eu estou há 2 domingos, falei um pouquinho na quarta-feira também. No primeiro domingo eu falei sobre Caim e Manassés. No segundo domingo eu falei, a semana passada eu falei sobre Naamã. Quarta-feira passada eu falei sobre Judas, que também perdeu o tempo da visitação. E hoje eu quero falar, dentro dessa mesma ótica, falar de um homem chamado Naamã. Amém, gente? Esse que, Naamã não, Geazi, que era o auxiliar do Naamã. Nós conhecemos a história, já demos o pontapé inicial nessa passagem em 2 Reis semana passada, e vamos dar sequência aqui hoje. Amém, gente? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, abre lá. Nós vimos que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, porém ele era leproso. Ele tinha um mal que ele carregava, uma doença que infelizmente afastava ele do convívio da sociedade, principalmente se ele fosse judeu, israelita. Ele era um homem assírio, então ele era um homem, diga-se de passagem, valoroso na Síria, um homem que tinha uma patente muito alta no exército. Ele era o general do exército do rei da Síria. E esse homem tinha um porém na vida. Nós vimos semana passada, ele tinha o quê? A lepra, uma doença triste, uma doença que só traz perdas na vida da pessoa. Aí na casa daquele homem havia uma menina que ele havia trazido da guerra. Essa menininha falou: quem dera, oxalá, tomara que o meu senhor Naamã se encontrasse com o meu senhor que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E o Naamã se empolgou, não perdeu o tempo da visitação, e foi bater na porta da casa do profeta Eliseu. Chegou na casa da porta, na porta da casa do profeta, bateu lá. O Eliseu foi e mandou esse menino Geazi, que nós vamos estudar hoje, trazer o recado, levar o recado para o Naamã. O Geazi era de Deus, pessoal. Diga: eu sou de Deus. Diga: o Geazi era de Deus, ou Geazi, como você preferir. Vamos tratá-lo como Geazi. Ele era de Deus. Ele foi levar o recado de Deus para o Naamã. Olha, meu Senhor mandou dizer que o senhor precisa se banhar 7 vezes no Rio Jordão e a sua carne ficará purificada. Tá bom? Vai lá. Aí o Naamã, nós vimos semana passada, ficou irritado, ficou indignado, porque achava que era o profeta que tinha que vir, que tinha que fazer, que tinha que orar, que tinha que isso. Eu não aceito auxiliar. Eu pensei que o profeta, o homem de Deus, sairia, se eu colocaria em pé, oraria por mim, passaria a mão sobre o local, oraria ao seu Senhor e restauraria o leproso. E manda esse moleque falar, manda o Denilson falar comigo. O que o Denilson? Eu quero falar com o pastor Guilherme, não com o Denilson. A soberba precede o quê? A queda. A altivez do espírito, a ruína. Muitas vezes um menininho como esse aí, que está começando agora na obra de Deus, tem um recado de Deus para você. E muitas vezes nós não confiamos. Menininho porque ele é jovem, tem 21 anos. É um jovenzinho ainda. Isso é para ser meu filho, né? Então, muitas vezes nós desprezamos a direção de Deus. Ele ficou indignado. E eu falei semana passada, só estou resumindo aqui, que ele voltou para casa da mesma maneira que ele chegou, na porta da casa do profeta. Leproso. Porque perdeu o tempo da visitação. Ele ficou indignado. E quantas são as vezes que nós ficamos indignados com uma palavra, por mais dura que pareça, a palavra vem para curar, vem para libertar.
vim para trazer vida e vida em abundância. Mas ele ficou indignado, ele ficou bravo, virou as costas e foi, e voltou leproso. Tem muita gente, eu falei semana passada, eu vou repetir aqui bem rapidamente, tem chegado até a casa de Deus com problema e tem voltado da casa de Deus com o mesmo problema. Quem sabe você é um daqueles que, como Naamã, quando ouve a palavra, fala: não vou seguir isso, eu não vou fazer isso, eu não vou obedecer isso. Então não é bem assim. Eu tenho o meu jeito de agir, eu tenho a minha maneira de agir. Vai voltar da mesma maneira que chegou. Infelizmente, eu não desejo isso, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você ouve a palavra e não cumpre, como é que vai ser abençoado? Ele voltou, aí os servos dele estavam ao lado dele caminhando, voltando para a Síria. Meu Senhor, se o profeta lhe te pedisse algo mais difícil, não faria? Quanto mais se banhar nesse riozinho aí, vamos banhar nele. Aí o Naamã vai e se banha 7 vezes no rio Jordão, e a carne dele ficou purificada. Versículo 15 do capítulo 5, agora começa a nossa mensagem de hoje. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. E insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Diga glória a Deus. Olha para mim. O Naamã ficou tão feliz, porque ele foi curado, né? Uma cura sobrenatural, algo sobre-humano, porque a lepra naquela época não tinha cura, só se fosse uma intervenção divina, de Deus. Amém, gente? Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele volta até o homem de Deus, até o Eliseu, e fala: eu tenho um presente para te dar. E ele havia trazido muito ouro, muita prata, muitas vestes. Pega o que o senhor quiser aqui. E o profeta falou: o quê? Não, eu não quero absolutamente nada. Ele insistiu para que o profeta Eliseu pegasse um presente, pegasse isso, mas ele não pegou absolutamente nada. Nada é nada. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. O evangelho não pode ter taxa, não pode ter cobrança. E o Eliseu não quis pegar absolutamente nada. Bom, aí no versículo 20 começa a história do Geazi. Vamos ler? Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma. Eita nós! Avareza, amor pelo dinheiro gera ganância. Eu preciso pegar alguma coisa desse homem. Eu preciso pegar alguma coisa. O amor exagerado aos bens materiais fecha o coração para Deus, meu irmão. Já não temos mais Deus como prioridade. O profeta representava quem? Representava Deus. Ele estava do lado do profeta. Ele era a terceira geração. Elias, Eliseu. E quando Eliseu partisse, quem ia ficar? Geazi. Ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Diga eu. Não ouvi, diga eu. Tenho tudo para ser grande diante do meu Deus. Você tem tudo. O Elias foi usado por Deus? Sim. O Eliseu foi usado por Deus? Não só usado, como fez o dobro de milagres que Elias fez. Agora era hora de viver o triplo. O Geazi, terceira geração. Mas esse menino é tomado pelo amor exagerado aos bens materiais. Isso fecha o coração. E já não buscamos mais a Deus como prioridade. Isso é uma coisa notória. Não deixa a ganância tomar conta do seu coração. Esse jovem que tinha tudo para ser uma bênção, deixou a ganância entrar no coração. Deixou o amor ao dinheiro entrar no coração.
O ganancioso, ele sempre quer aquilo que não lhe pertence. Isso acontece conosco. Como assim, pastor? Já explico, lá na frente eu explico para você. Amém, gente? Vamos ver o que aconteceu aqui. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo o que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem, filho? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor, deixa eu grifar aqui, ó. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Que história que ele inventou, hein? Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Olhe para mim. O menininho Geazi corre atrás do Naamã. Você está correndo atrás do que, filho? A ganância faz você correr atrás do dinheiro. Mas é o dinheiro que tem que correr atrás de você, não você atrás do dinheiro. Você faz o seu parte, que é buscar ao Senhor, dizimar, ofertar, trabalhar, colocar a mão no arado. Você está correndo atrás do dinheiro? Ele correu, né? Ganancioso, avarento. A Bíblia diz que a bênção virá sobre ti e a bênção que vai alcançar você. Você está tentando alcançar a bênção, né? Está errado. É a bênção que ele alcança. Mas quando a pessoa é tomada pela avareza, pela ganância, porque, repito, a avareza gera a ganância. A pessoa vive correndo atrás da vil moeda. Só pensa nela. Só pensa no dinheiro. Me perdoe, isso está errado. O menino saiu correndo atrás. E quando você tem esse espírito no seu coração, você abre a porta para outros espíritos entrarem. Agora entra nesse menino o espírito do quê? Da mentira. A ganância veio, ele queria tomar algo que não lhe pertencia, e nós fazemos isso. Tomados pela ganância, trabalhamos com dinheiro que não é nosso. O dízimo pertence a quem? Pertence a Deus. E muitas vezes, como ele, somos tomados pela mentira. Não está dando para dizimar, porque eu estou com uns problemas aí. Não, o dízimo não está dando para dizimar. O dízimo é a primeira coisa que você faz. De tudo que me deres, certamente o quê? Lhe darei o dízimo. É a primeira coisa, é a primícia dos dízimos e das ofertas. Em primeiro lugar. Você não pensa 2 vezes. Mas quando a pessoa está tomada pela ganância, ela está correndo atrás daquilo, né? Só do dinheiro, correndo atrás do dinheiro, correndo. Já não tem Deus como prioridade. Aí o espírito da ganância entrou, abriu a porta para outros espíritos entrarem. Aí entra o espírito da mentira. Com muitos casos entra o espírito da prostituição. Entra. A pessoa já está tão louca pelo dinheiro que já acha que o dinheiro pode me trazer o prazer sexual, o prazer de ter outras mulheres. A mulher diz o prazer de ter outros homens. Isso é um demônio. E entrou o espírito da mentira no jovem profeta. Puxa vida, o cara que tinha tudo para ser uma bênção, agora estava o quê, pessoal? Mentindo. Mas havia solução para ele, sim ou não? Havia. Claro que havia. Claro que havia a solução para tudo. Você anda na mentira, você anda montado na ganância, na avareza, na mentira, na prostituição, porque um aviso chama outro. Há solução para você. Você precisa parar e ouvir a voz de quem? De Deus. Esse menino estava sendo enganado pelo diabo. Nós não podemos julgá-lo. Eu não posso julgar você, porque muitas vezes nós somos enganados pelo diabo. O diabo nos ludibria. É ou não é, pessoal? Sim ou não? É. Só que ele inventa uma história, fala, chegou 2 visitantes lá na casa do profeta, e o profeta mandou vir aqui, usou o nome do homem de Deus. Quantas só vezes que nós usamos, até colocamos Deus no meio para falar que não podemos fazer algo? Eu não posso dizimar, Deus sabe. Se eu quisesse, se eu pudesse, eu faria. Se eu pudesse, eu ofertava. Se eu pudesse, eu faria isso. Se eu pudesse, eu faria um voto. Se eu pudesse... Quantas são as vezes? Nós colocamos até o nome de Deus no meio das nossas conversas. Misericórdia. E 23. E disse Naamã: ser servido, tomar
2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos. Puxa, pegou muita prata, mas muita. 2 sacos cheios de prata e de vestes, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre os 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então o Geazi levou 2 auxiliares, falou: vocês vão carregar isso aqui para mim. Numa certa altura falou: pode deixar aqui, pode deixar aqui. Botou tudo dentro da sua casa, colocou lá bonitinho, deixou lá. Versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu Senhor. Isso aqui que eu quero falar com você hoje. Vou grifar aqui, posso? Quem veio aqui e se colocou diante de Deus hoje, diga amém. Você acha que você engana a Deus? Você acha que eu engano a Deus? Você acha que nós vamos conseguir enganar a Deus? Se nós nos colocamos diante do nosso Senhor, você acha que dá para enganar a Deus? Então a maldição sem causa, ela não se cumpre, cara. Ela não vem. A Bíblia diz que o jovem Geazi, esse menino tinha tudo para ser um grande profeta, o sucessor dessa gama maravilhosa de profetas, Elias, Eliseu, Geazi, viriam outros. Ele se põe diante do seu Senhor, e vamos ver o que aconteceu. E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Você está vindo de onde, meu filho? Deus estava visitando aquele menino. Era a hora dele falar: fiz besteira, meu profeta. Eu fui atrás do Naamã. Eu peguei umas pratas, umas vestes, peguei mais coisas também, escondi tudo na minha tenda lá. Só acredito que eu fui tomado pela ganância, pela avareza, pelo amor ao dinheiro. Deus estava visitando aquele menino. E quantas são as vezes que Deus nos visita? Você se coloca diante do Senhor, você vem para a igreja, você vem buscar o Senhor, vem ou não vem? Puxa, Deus fala com você: eu tenho mais para te dar do que isso. Porque a parte que você rouba de Deus, o dízimo, eu costumo dizer que é uma mixaria perto do que Deus quer fazer na sua vida. Dá um cutucãozinho, né? O cara está dormindo. Isso, é o soninho. Já aconteceu comigo isso também, pessoal. Na igreja, eu ia na igreja na sede de São João 791, fazer assim, ó. Só que ela estava dormindo com classe. Eu fazia... Ela estava dormindo ali certinho. Estava descansando ali, né, filha? Eu dormia, filha. João, dormia, filha, assim, ó. De babá. Que não é o caso dela, né? Olhe para mim, querido. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Tem mais gente dormindo no meu culto aí que eu estou vendo aqui, hein? Vó, cuidado para quebrar o pescoço, vó. Mas é normal isso também, gente. Ai, meu Deus do céu. A vozinha, tinha uma vozinha que eu estava pregando, estava fazendo assim, ó. Tipo, está concordando, ela está dormindo mesmo. Vó. Vamos entrar aqui, vamos voltar aqui, amém, gente? Quantos diante do Senhor tem inventado história? Não invente história que não são verdades. Olha aqui que o Geazi responde, ó. E diz: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Teu servo está por aqui mesmo, meu Senhor. Você está por aqui mesmo. Estava aqui. O Senhor me chamou, estou aqui. Você está precisando de alguma coisa? Inventando aí? Não invente história, meu irmão. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de... Se você está com esse demônio no seu coração, que não deixa você dizimar, que não deixa você ofertar, que não deixa você ajudar o próximo, que não deixa... Eu tenho um amigo, cara, não vou falar onde, que é o cara bem sucedido, cara bem sucedido pra caramba. A casa dele, ele tinha condições de comprar, de montar uma casa no abrir e fechar de olhos, sofá rasgado,
Máquina de lavar batendo biela. Faz uma galinha dentro da casa. Meu Deus do céu, a mulher reclamava. Avarento. Tomado pelo dinheiro. E o diabo é sujo. Caiu numa armadilha esse amigo, perdeu brincando aí uns 700 mil reais, brincando. Se não perdeu, mais. A avareza não deixa. A pessoa sempre inventa sempre uma história. O nosso querido amigo aqui, o Geazi, se pôs diante do seu Senhor. Diante do seu Senhor, dá para você enganar ele? E quantos estão diante do Senhor tentando enganá-lo, dando murro em ponta de faca, dando desculpa, inventando história para não dizimar, para não ofertar, para não fazer a obra, cara. E eu vou repetir isso: que você ia devolver para Deus é uma mixaria perto do que Deus quer fazer na sua vida. Isso não é nada. Não é nada. O que Deus quer fazer na sua vida é coisa grande. Esse menino seria um dos maiores profetas da Bíblia, porque veio Elias, veio Eliseu, fez o dobro de milagres de Elias, o dobro. Esse menino tinha tudo para fazer o triplo, para ser uma grande bênção. Só que ele se coloca diante do seu Senhor e mente descaradamente. Ele perde o tempo do que, pessoal? Da visitação. De onde vens, meu filho Geazi? De onde você está vindo? Era hora dele rasgar o coração. O que você está fazendo? Deus está falando. Eu quero transformar você numa coluna. Quero transformar você numa bênção. O que você está fazendo? E você, em vez de abrir o coração, fala: não, isso é porque eu não estou podendo agora, é porque eu tenho outras prioridades, porque a sua prioridade não é Deus. Porque se fosse Deus, você dizimaria e ofertaria, porque você sabe que esse é o caminho para prosperar, Eduardo. É o caminho. Você sabe que esse é o caminho. A verdade é o caminho, a palavra é o caminho. O Geazi agora mente diante da visitação de Deus. Teu servo não foi nem para uma e nem para outra parte. Não, teu servo estava por aqui mesmo. Você vê, ele queria algo que não pertencia a ele, né? Igual nós, queremos algo que não pertence a nós. O dízimo pertence a quem? Queremos trabalhar com dinheiro que nem pertence a nós. E queriam um dinheiro que não pertencia a ele, que não foi dado a ele, que não foi oferecido a ele. E quantas são as vezes que nós queremos algo que não pertence a nós? O dízimo não pertence a nós, pertence a Deus, a obra. E estamos gastando aquilo que não nos pertence. Cuidado, meu irmão. Cuidado, irmã. Não perca o tempo põe em ordem a tua casa, se conserta. Deus quer tornar você grande. Aquele menino seria um grande profeta. Deus quer tornar você um grande coluna desta casa. Cadê o glória a Deus aí, vai? O que Deus quer fazer na sua vida não é coisa que pastorzinho sobe aqui e fala, não. É coisa divina, cara. Coisa muito grande, cara. Não perca a bênção. Não minta. Não esteja diante do Senhor de qualquer maneira, no pecado, na mentira, porque um abismo chama outro. Mentiu, abriu a porta para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo tipo de pecado. No Sermão da Montanha, você lembra que Jesus falou? Se eu errei, você me ajuda aí, Guilherme. Mateus 6:24. Vê se é isso, Guilherme. Me ajuda aí, por favor. Ninguém pode servir, é isso mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o que, pessoal? O Deus do dinheiro. Não dá para servir os dois. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. No Sermão da Montanha, Jesus alertou os discípulos em relação ao pecado do quê? Da avareza, da ganância. Diga: a avareza gera ganância. Jesus foi claro: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. Ajuntais tesouros aonde? No céu. Mateus 6:20. Eu citei aqui, mas ele pôs na tela. Não ajunte tesouro na terra. Tem que ajuntar tesouro
no céu. Vamos lembrar aqui mais um homem que rapidamente veio na minha cabeça aqui, mas sem abrir a Bíblia. Está lá em Mateus 19, o jovem rico. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele: por que me chamas bom? Bom não há um, se há Deus que está no... Irmão, bom é Deus. Pastor não é bom coisa nenhuma, líder não é bom coisa nenhuma, cargo de líder, o máximo líder do Brasil não é, não. Bom é Deus que está no... O seu negócio é com Deus, não é com pastor, não é com líder, é com Deus. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? E disse: porque me chama bom, se não se queres, porém a vida, guarda os mandamentos, filho. Quais? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo a ti mesmo. E o menino disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. O menino era, vamos dizer assim, bilionário da época. Que me falta, Senhor? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Falei: guarda os mandamentos. Aí, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus falou: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e me segue, e terás um tesouro no céu. Ele foi visitado por Deus. E não queria saber como é que ele faria para herdar a vida eterna? Sim ou não? Ele foi visitado por Deus. Deus o visitou. E quantas são as vezes que Deus está nos visitando, falando, mostrando a importância da santidade, mostrando a importância de você ser obediente à palavra, a importância da oração, a importância da fidelidade nos dias das ofertas. E nós continuamos nos apresentando do Senhor como o jovem Geazi de qualquer maneira, mentindo, sendo tomado por espíritos da mentira, da vaidade, do orgulho, da avareza. Esse jovem tinha tudo para ser uma bênção. Quando eu preguei essa palavra aqui, eu falei que Jesus não queria tirar nada da mão desse menino, mas ele pediu toda a riqueza dele. Ele queria tirar da onde? Do coração, porque no coração dele Deus não era prioridade. No coração de Naamã, Deus não era, de Geazi, Deus não era prioridade. Como é que o senhor sabe disso? Ele mentiu 2 vezes, mentiu para Naamã e mentiu diante do seu Senhor. E quantas são as vezes que nós estamos assim? Deus não é prioridade. E eu repito, Deus não quer tirar nada das suas mãos, Ele quer tirar do coração. E esse jovem também perde o tempo da visitação. A Bíblia diz no versículo seguinte: e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Retirou-se triste, perdeu o tempo da visitação. Deus queria o dinheiro dele. Lá na frente, Jesus falou que daria 100 vezes mais, e a vida eterna para quem tenha deixado tudo por amor a Ele e ao Evangelho. E tendo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida. Está escrito isso aí na Bíblia? Tá, não? Perdeu a bênção, porque perdeu o tempo da... Deus quer multiplicar as suas finanças em 100, cara. Pastor, eu possuo R$1 milhão, então se prepare para 100 milhões de reais. Ah, isso é balela, pastor. Não é balela, cara. Não é papo furado. Você só não pode perder o tempo da visitação de Deus. Os 2 jovens, e engraçado que eram 2 jovens, né? O jovem rico e o jovem profeta, perderam o tempo da visitação de Deus. Eu já vi muitos jovens profetas perder o tempo da visitação. Eu tinha um amigo, era o meu melhor amigo na igreja, quando eu fui há 20 anos atrás para a obra de Deus. O rapaz tinha um talento sobrenatural, fazia televisão bem, pregava bem, jovenzinho, cara bom, meu. Só que ele perdia o tempo da visitação. Quantas foram as vezes que o pastor Jaime pregou para nós sobre santidade, 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 honestidade, santidade, honestidade, santidade, honestidade. Quantas foram as vezes? Inúmeras vezes, imperdíveis vezes. E eu me lembro que esse menino, ele foi para a prostituição, até o dia que a obra de Deus expurgou ele. Não deu para ficar.
Até o dia que ele foi trabalhar, e na estrada, 2 carretas espremeu o carro dele, ele morreu na hora. Meu melhor amigo. Fiquei muito triste. Mas ele perdeu o tempo. Pelo menos em relação a fazer a obra de Deus, o tempo da visitação. A mãe dele falou que ele estava indo para a igreja, que estava indo, enfim. Eu espero que ele seja, pelo menos salvo. 2 jovens, Geazi e o jovem rico, perderam o tempo da visitação, movidos pela ganância, pelo amor ao dinheiro. O amor exagerado, vou repetir, aos bens materiais, fecha o nosso coração para Deus. Já não buscamos mais a Deus como a prioridade é outra. E por isso que eu tenho falado que Deus quer tirar das suas mãos a riqueza. Não, nunca. Eu tenho falado que Deus quer tirar da onde? Do coração. Ele não quer tirar das suas mãos a riqueza. Ele não é contra a prosperidade. Ele diz: minha prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Somos herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo. Ele quer tirar do nosso. Puxa vida, o jovem rico e o Geazi, ambos foram visitados por Deus. Um só precisava abrir mão do dinheiro. Só quer tudo, vou dar tudo aos pobres e vou seguir o Senhor. Lá na frente Deus daria 100 vezes para ele, como recompensa. Porque Deus tem poder para isso. E de quebra a vida eterna. Perdeu a multiplicação da riqueza e perdeu o quê? A salvação. Eu entendo dessa maneira. Ele virou as costas para Jesus. Não vira as costas para Jesus. O Geazi perdeu a oportunidade de ser um grande homem de Deus, um grande profeta, ter a história marcada na Bíblia de uma forma positiva. E como é que ficou a história dele? Vamos ver? Volta lá. Então entrou 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi para nenhuma e nem para outra parte. 26. Porém Eliseu lhe disse: eita nós, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu cavalo a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhos, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente. Eu não ouvi? Para sempre. Então saiu dele leproso, branco como como é que pode? Aquele que tinha tudo para ser uma bênção, agora estava o quê? Leproso, branco como a neve, e teve que sair da presença do profeta. Quantos, meu irmão? Está faltando muito pouco. É muito pouco para a maldição grudar na vida dele. Deus está dando chance, está visitando, está 6 meses visitando, batendo nessa tecla: santidade, santidade, oração, oração, salvação, salvação, se conserta, e a pessoa não está nem aí. Vai perder o tempo da visitação. Geazi perdeu. Aquele que tinha tudo para ser grande, agora estava o quê? Desprezado, leproso, porque o leproso era levado para um lugar distante, uma aldeia distante, e morava separado, não tinha mais o convívio, se separou da sociedade, foi levado para bem longe. Quantos estão bem longe da prosperidade? Quantos estão caminhando cada dia mais para longe da prosperidade? Mas por que isso? Por que isso está acontecendo? Porque tem perdido o tempo da visitação. Se conserta com Deus. Mostra para Deus: Deus, eu não tenho amor pelo dinheiro coisa nenhuma, como o Geazi tinha ganância, amor pelo dinheiro. Eu não tenho, não. Eu não tenho amor por essa porcaria chamada dinheiro, não. Eu não vou servir ao dinheiro. É o dinheiro que vai me servir. Diga amém, gente. Mostra para Deus agora. Mostra para o Senhor agora que você verdadeiramente não é apegado ao dinheiro, que você não é apegado aos bens materiais, que o seu Senhor é outro, não é a vil moeda. E como é que eu faço isso? Mostra na prática.
na hora de ofertar? Deus é fiel, meu irmão. Ele está olhando para você. Nós temos que nos desprender das coisas materiais. Enquanto o amor estiver aqui, o dinheiro estiver aqui, nunca estará aqui. Amém, gente? Não perca o tempo da visitação. Porque quando nós colocamos a confiança no dinheiro, meu irmão, é tudo que o diabo quer. O diabo esfrega a patinha dele suja e fala assim: está na minha mão. Em vez de confiar em Deus, está confiando no dinheiro. Não perca o tempo da sua visitação. Puxa vida, falar de oferta é brincadeira. É nessa hora que Deus está visitando você em nome de Jesus. É nessa hora que Deus está abençoando você em nome de Jesus. É nessa hora que Deus está mudando a história da sua vida, mas você não crê. O jovem rico não creu. Jesus falou: mas eu não quero tirar nada, eu ia dar 100 vezes mais e a vida eterna para ele, simplesmente se ele me obedecesse. Eu ia dar 100 vezes mais para ele. O Geazi tinha tudo para ser um grande profeta. Diga: eu tenho tudo. Diga, eu quero ouvir. Diga: eu tenho tudo para ser grande nessa vida, e serei grande, porque não vou perder o tempo da minha visitação. Você tem tudo para ser grande. Se você quer nisso, aplauda Jesus bem forte. Bem forte, que é para ti, mas bem forte mesmo. Aplauda esse Deus bem forte. Tem um louvor que diz que nunca viu o justo a sua descendência mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão não, meu irmão. Mas não perca o tempo da visitação de Deus. Se Deus visita, meu irmão, faça. Se Deus visita, não tenha medo. Aquele jovem rico tremeu na base, ficou com medo, filho. Virou as costas, indignadinho, triste, e foi embora. Perdeu 100 vezes mais. O Geazi se apresenta diante do seu Senhor. Ele pôs-se de pé diante do seu Senhor, como você. Você sobe aqui a banda, pelo amor de Deus. Se colocou de pé diante do seu Senhor. Estava lá e mentindo, perdendo o tempo da visitação. Tinha tudo para ser grande, porque não tenha ninguém que se coloque de pé diante do Senhor que Deus não queira fazer grande. Deus não queira mudar a vida dele. Deus vai mudar a sua história. Levante sua mão para o céu. Diga: Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Diga: eu nunca vi o justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Diz a tua palavra, Senhor, e eu não vou mendigar o pão. Diga: meu Deus, que o teu dom, a prosperidade, se faça presente na minha vida, porque eu não vou perder o tempo da minha visitação. Diga: Pai, se eu tenho vacilado, se eu tenho errado, se eu tenho perdido o tempo da visitação, se eu tenho roubado os dízimos, se eu tenho, na hora da oferta, sido intimidado pelo diabo, se eu tenho sido intimidado para não fazer oferta, se eu tenho cedido, diga: Senhor, perdoe-me, em nome do Senhor Jesus. Mas a partir de hoje, tudo será diferente para a tua glória. Feche os olhos, põe a mão no seu coração e cante. Sim, posso passar muitas provações, Aleluia. mas nada me fará deixar de crer em ti, pois em tuas promessas eu estou seguro. Diga bem forte. E nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi o justo desamparado-se, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o seu poder. O poder de Deus vai se manifestar. Declara bem forte: eu nunca
nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência, nem sua descendência a mendigar o pão. diga bem forte, Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, manifesta o teu poder, meu Pai, na vida financeira deste povo, na vida econômica deste empresário, desse trabalhador, desse profissional liberal. Queremos fazer a tua obra com as nossas finanças, Senhor. Não podemos, meu Deus, dar algo que não podemos, que não temos, que é impossível aos olhos humanos, mas com o Senhor tudo é possível, meu Pai, porque tudo é possível ao que crê, e nós cremos na força do teu poder, meu Pai. Nós cremos no teu poder, meu Pai, abençoador. Nós cremos que o justo e a sua descendência nunca há de mendigar o pão. Levante o caído, prostrado, desesperançado, abatido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Esse que tem causa na justiça, esse, meu Pai, que está falido, quebrado, levanta esse homem, levanta essa mulher que está endividada. Nos colocamos de pé diante do Senhor e não perderemos o tempo da nossa visitação, meu Deus. Visita esse homem, meu Pai, visita as finanças dessa mulher, visita as finanças desse homem, dessa pessoa que veio buscar a tua face. Oh, eu nunca vi o justo. Declare bem forte, eu nunca vi o justo desamparando-se, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti. Declare. E não viu manifestar o seu poder. Eu quero ouvir a igreja. Eu nunca nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca e confio em ti e não viu manifestar. Vamos aplaudir Jesus bem forte, nas palmas, assim, ó, nas palmas. Eu nunca vi o justo. Eu nunca vi o justo desamparando-se. Olha o que está escrito aí: nem sua descendência, nem sua descendência, né, a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém, olha aí. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Para terminar, só a igreja do Senhor, eu nunca vi. Desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém e não viu manifestar. Vamos aplaudir Jesus bem forte, porque olha, se você confiar nesse Deus, na palavra dele, ele vai manifestar o poder dele na sua vida. O jovem rico não creu. O Geazi e o jovem rico perderam o tempo da visitação, movidos pela maldita ganância, pelo maldito amor pelo dinheiro. Um chegou até a mentir para o profeta. E quantas são as vezes que nós estamos mentindo para nós mesmos, mentindo para Deus? Deus não tem condições, não. Está aí na sua condição, você não quer fazer, mas está na sua mão. Dizimar, ofertar, está na sua mão. Não, mas eu não tenho condições. Não, está aí, ó. De tudo que me der, certamente lhe darei o dízimo. Está aí na sua mão. E quantas são as vezes que nós mentimos para Deus? Não queremos a manifestação do poder de Deus, como diz essa canção linda. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Quero dizer para você que hoje Deus está levantando gente muito rica aqui no nosso meio. Essa é a minha fé. Não é para soberba, é para fazer a obra de Deus. Quanto mais recursos, mais se faz obra de uma forma mais pungente. Amém, gente? Quanto mais recursos, mais podemos ajudar pessoas
nós podemos ajudar almas. Aprenda a se desprender nessa área da sua vida, tá bom? Quem entendeu a palavra, diga amém. Então não perca o tempo da visitação. Vamos nos despedir do pessoal de casa aplaudindo Jesus bem forte.